todos aos nossos convidados e aos que nos veem e ouvem lá em casa. Chamo-me Carolina Mendes e coordeno o projeto State Talk Instituto de Imersão Cultural, que nos tem desafiado para falarmos este mês de Penafiel. Falamos então de Penafiel às sextas-feiras com o Dr. Alberto Santos sobre a sua paixão de escrever, investigar e contar histórias entre a história da nossa região. Boa tarde, Dr. Alberto Santos. Mais uma vez. Hoje convidamos mais uma vez a Vera Márcia, alguém que também tem colaborado com o State Talk nestas andanças da arte, da pintura e que estará connosco para partilhar a sua experiência de leitura. Olá, Vera. Olá a todos. Ora bem, iniciaria então esta nossa conversa com uma questão, uma reflexão. Dr. Alberto, perguntando-lhe até que ponto a sua fé ou a sua formação católica, uma vez que frequentou o seminário na Ordem dos Carmelitas Descalços até ao 11º ano, se ela influenciou ou não este despertar para este tipo de conhecimento que está por trás ou que está na base deste livro? Eu diria que as minhas vivências, as minhas experiências de vida e as minhas inquietações, não é? Tudo aquilo que nos convoca para saber mais sobre o desconhecido, sobre o que está invisível, sobre aquilo que é a justificação da nossa existência e do nosso futuro, sempre é um motivo no meu caso, de reflexão e também de motivação para a investigação e para saber um pouco mais sobre essas temáticas. É certo que pelo facto de ter passado algum tempo nos Carmelitas Descalços, talvez isso me tenha despertado um pouco mais para estas áreas. Os fundadores dos Carmelitas Descalços são dois místicos espanhóis, João da Cruz e Teresa de Ávila. Não sei se me deixaram alguma semente sobre a sua forma de ler o mundo e de ver o mundo e sobre as suas inquietações, mas talvez tenha havido aí alguma gênese, assim se pode dizer, nas minhas preocupações sobre estas áreas mais invisíveis. Hoje debruçamos-nos sobre um conto deste livro e que temos vindo a analisar ao longo deste mês, que é a Arte de Caçar Destinos, e este conto acontece na região de Penafiel, mais precisamente ligado à aldeia da Quintandona, localizada na aldeia de Lagares. Como diz a doutora Teresa Soeiro, onde poderemos encontrar as muitas vidas de uma aldeia. E este conto mostra-nos um bocadinho o que nós estivemos a falar. Mas eu passaria a palavra à Vera, porque ela é que leu o conto e é que nos pode falar um bocadinho. Então, Vera. Pronto, as minhas perguntas hoje são assim um bocado mais comprimidas, mas muito simples. A filha da viúva era vista como uma bruxa, tal como a mãe e a avó. Neste conto queriam condená-la à fogueira, como tantas outras mulheres consideradas bruxas no passado. Mas afinal, Dr. Alberto, quem eram as pessoas que iam para a fogueira, ou quem iam parar à fogueira? Geralmente eram chamadas de hereges, gente que não seguiu o catolicismo pregado pela igreja, o catolicismo que foi tendo no seminário, não é? E que, por acaso, esta filha da viúva enamorou-se por um seminarista. Em povoados mais supersticiosos e pequenas aldeias como a Quintandona, as coisas ainda eram mais complicadas porque as povoações viviam fechadas em si mesmo, sem luz, sem comunicação para o exterior. O medo apoderava-se deles, como acontecia com a história de Correio Fado no primeiro capítulo, como nós falamos. E a minha pergunta é, porquê que acha que tantas mulheres no passado foram condenadas à fogueira? Seria só superstição ou medo de mulheres independentes e sábias? As mulheres sempre tiveram esse karma desde que estiveram no jardim do Éden, do paraíso, e que houve, de facto, a tentação. Mas este conto ele passa-se no final da Idade Média, já no início da Idade Moderna, portanto estamos em plena época da Inquisição.
E a verdade é que as mulheres, ao longo dos tempos, sempre foram vistas como, enfim, de um modo mais, como é que é dizer, como seres menores da criação, não é? Não é esse o ensinamento. Aliás, eu escrevi um livro, no caso O Segredo de Compostela, onde fica visível que os ensinamentos desse mestre que foi Jesus Cristo não foi propriamente não passou essa ideia. As mulheres sempre estiveram presentes nos seus momentos mais importantes e ele respeitou-as, independentemente da sua qualidade e da sua fama pública, respeitou-as naquilo que exatamente eram, e os seus ensinamentos, no meu ponto de vista, foram diferentes daqueles que depois vieram a ser interpretados pela ortodoxia da Igreja, e não só, e por todas as e por todos, não só dentro das religiões, mas também dentro vem mesmo dos humanos, não é? Dos humanos, exatamente. E as mulheres, durante também muito tempo, estiveram associadas a essa capacidade de procriar, de gerar a vida e de a transformar. E sempre tiveram alguns dons para essas artes, sobretudo de se conectarem com a natureza e de poderem extrair dela outros favores para resolver problemas às pessoas. Alguns com efeito placebo, outros com outro tipo de efeitos, mas a verdade é que tinham essa capacidade de poder influenciar de algum modo a vida das pessoas. E seja por magia branca ou por magia negra, ou por que que seja, muitas delas iam parar aos cárceres da Inquisição. E havia também as que iam parar aos cárceres da Inquisição, não propriamente porque fizessem algum erro ou cometessem alguma imprudência suscetível de ser consideradas heréticas, mas porque muitas vezes eram diferentes dentro da aldeia e geravam inveja. E quando geravam inveja, a melhor forma de poder acabar com um vizinho especial ou com que não se gostava, sobretudo em meios pequenos, era dizer mal dele e fazer passar a ideia de que era bruxa ou herege ou outra coisa qualquer. Portanto, dizer que uma mulher olhava para um filho e que gerava um mau olhado e tudo mais, depois vinha lá o representante do bispo da diocese, de vez em quando, saber quem é que andava a fé das pessoas, e todos os membros da aldeia apontavam para uma determinada pessoa, não porque ela tivesse esses dons, mas porque não gostavam dela por outras razões, era meio caminho andado para ir parar ao cárcere da Inquisição. Isto vai no seguimento da pergunta seguinte, que é a figura da viúva, não é? A figura da filha da viúva é descrita como alguém muito bela e sedutora. Escolheu o Dr. Alberto que a filha da viúva tinha olhos cinzentos, um sinal exuberante sobre os lábios vermelhos e carnudos. Bastava isso para não deixar dúvidas ao povo que ela seria uma feiticeira tal como a mãe. Isso era dito, isso foi escrito no seu conto. Hoje em dia uma mulher bonita é graciada e honrada, mas antigamente uma mulher sozinha, bela e sedutora não era bem vista pelo povo. Ainda mais se vivia sozinha, que era o caso também da mãe da viúva. Claro. Chegavam a ter medo, a não ser que fosse casada com alguém de boas famílias. Aí já não diziam nada, era bonito e pronto. Consegue ter uma explicação para esse fenómeno ou vai na continuação daquilo que esteve a falar até agora? Pois, provavelmente uma mulher bonita, solitária, e ainda para mais essa que estava queira de amores lá pelo rapaz seminarista, que tinha outra missão na sua vida, não era propriamente uma mulher que se pudesse ter numa aldeia sem se reparar que perturbava, ou seja, ela não tinha desde logo essa capacidade de poder perturbar a harmonia e a paz da aldeia. E, portanto, havendo ali um fator de perturbação, um fator que quebrava as rotinas e a paz da própria aldeia, estava aí meio caminho andado para ela se tornar uma bruxa. Era inveja por parte exatamente, inveja por parte das mulheres, e se calhar alguns homens, pronto, como não podiam estar com ela, também havia ali uma certa tristeza, não é?
Para já são essas perguntas, Carolina. Fazendo a ligação com o local geográfico e com uma lenda que está por trás da aldeia da Quintandona, doutor, porque olhando para a lenda e para o conto, houve aqui um final mais feliz, porque tendo em conta que a lenda diz que era uma moça que não podia ter filhos, e que depois foi queimada à bruxa que tinha retirado a alma dessa, não é? Foi com base nessa lenda ou foi de propósito dando-lhe esta volta ou este final diferente? O propósito essencial foi dar vida àquele lugar e dar vida àquele espaço extraordinário, magnífico, que eu considero também mágico, e inspirar-me, no fundo, também num recanto que lá tem, que é a Casa da Viúva, não é? E já que lá estava a Casa da Viúva, eu não faço ideia de quem foi essa viúva, mas tentei criar uma imagem ou uma personagem que pudesse encarnar no espírito do lugar, como falámos nas últimas sessões. E, portanto, aqui foi um exercício de recuar ao passado e criar um momento que pudesse ter ocorrido lá. Portanto, não tive nenhuma ideia de seguir qualquer lenda, foi mais uma intenção de criar uma história que pudesse passear, entrecortar-se ali naquelas ruelas e naqueles casebres de Quintandona, e que pudesse dar mais visibilidade ainda à magia desse lugar. Do lugar, muito bem. Doutor, a religião católica subscreve a existência do bem e do mal. Diz que Deus não permitiria o mal se do próprio mal não extraísse o bem. O exemplo mais marcante disso foi a morte de Jesus, que, sendo o maior mal moral, trouxe a salvação para a humanidade. Será que podemos dizer que, com os seus contos, ou melhor, os seus contos apresentam sempre uma moral? Eu lembro-me disto porque, ao ler este conto em especial, veio-me logo à mente várias frases que o povo costuma dizer: faz o que eu digo, não faças o que eu faço, no caso dos padres. Quem tem telhado de vidro não atira pedras ao do vizinho, por exemplo. Me diz. Sim, eu acho que os contos, no fundo, eles têm sempre se não é uma moral, pelo menos uma máxima qualquer que se pode deles retirar. E cada leitor há de saber retirar a sua. Eu não tenho normalmente a pretensão de poder estandartizar ou enunciar essas moralidades. Deixo que os leitores possam eles próprios concluir aquilo que acham que devem concluir. E, portanto, essas são duas conclusões viáveis para este ponto. Como pode haver outras, eventualmente, muitas vezes as nossas percepções enganam-nos, aquilo que nós vimos, nós conseguimos ver através dos nossos olhos ou pensarmos, a nossa mente trai-nos em relação àquilo que nos parece que está a acontecer, e nem sempre o que a nossa mente é capaz de realizar dentro do nosso crânio e aquilo que os nossos olhos são capazes de ver é efetivamente a verdade do que está a acontecer. E, portanto, este jogo de sombras entre o que é a verdade e o que é a percepção de quem olha e de quem pensa é sempre algo que eu também gosto de explorar nesses contos. E por isso, talvez isso seja um apelo até às pessoas para desconfiarem sempre daquilo que lhes dizem, do que veem, do que pensam, e duvidarem, criticarem antes de criticarem no sentido de não aceitarem à primeira antes de poderem fazer a sua própria reflexão e tomarem as devidas cautelas e providências. Doutor, mas isto é agora, porque se fosse há uns tempos atrás, eu e a Carolina, ao fazermos isso, éramos consideradas bruxas, porque estávamos a dar a nossa opinião. Exatamente.
Se fosse provavelmente muitas mulheres e homens, não só mulheres, mas muita gente no passado que se deixou castrar em relação ao seu pensamento livre e ao seu livre-arbítrio e sobre aquilo que pensavam, precisamente com o medo. O medo atrapalha muito as pessoas e com o medo da Inquisição. Houve alguns mais arrojados e mais loucos que foram mais além. Uns deles morreram na Inquisição, outros lá conseguiram passar entre as pedras ou entre os pingos da chuva, como por exemplo Galileu, Da Vinci e outros, e a própria Santa Teresa d'Ávila, que esteve perto de ser também levada à Inquisição e depois ficou santa. Carita. Esta pergunta vai um pouco ao encontro da profissão que escolheu para a sua vida, doutora, o direito. No capítulo, a filha da viúva diz o seguinte: a verdade nem sempre é como a vemos, ou como a dizemos. A escolha do direito surgiu na sua vida por quê? Pela ideia de auxiliar as pessoas a encontrarem no que entende como um ideal de justiça, ou por outro motivo, pois o direito tem muitas áreas de intervenção. Sim, aliás, essa asserção inscreve-se precisamente naquilo que há pouco estávamos a referir, em que o mesmo facto pode ser visto como um poliedro, ou seja, visto de vários ângulos, pode ter interpretações diferentes. E se há um mundo onde isso acontece com mais intensidade, é precisamente no mundo do direito. Muitas vezes as pessoas surpreendem-se por determinados factos poderem ter resoluções diferentes ou não aquelas que elas achavam que podiam eventualmente ter, e isso muitas vezes tem que ver com o modo como os profissionais do direito também abordam o facto, o colocam aos tribunais e o modo como é apreendido pelos próprios juízes, que são falíveis como outras pessoas também, não é? E o modo como eles que o observam e o integram na lei. E, portanto, se esta profissão tem algum encanto, entre outras coisas menos boas, que não é propriamente muito divertida em alguns momentos, mas se tem algum encanto, é precisamente nessa capacidade, nessa possibilidade, dizia eu, de nós, advogados, podermos também contribuir para a descoberta da verdade segundo os nossos próprios olhos, segundo a nossa própria forma de ver as coisas e segundo a nossa capacidade de investigar, de querer saber mais e de poder depurar ainda mais o conhecimento da lei em ajuda dos nossos clientes. Para terminar, pergunto-lhe como benefidelense e como ex-autarca, que conhece bem as pessoas, os locais, as suas tradições, porque nos recomenda conhecer Quintandona? Nós estamos numa boa fase agora para conhecer tudo que é belo. Para nos recomendarmos uns aos outros, não é? Uns aos outros. Já dizia o meu pai, eu já dizia o meu pai, doutor, e também perdi o meu pai muito cedo, antes de conheceres outros países, conhece bem o teu país, né? Conhece bem as tuas aldeias. E cada vez mais, e ele já faleceu há 15 anos, só agora é que eu comecei a ter consciência das verdadeiras palavras dele. Por isso, o que é que nos recomenda, tanto na Fiel, mas Quintandona principalmente? Bem, Quintandona, como eu referi, provavelmente algumas das pessoas que nos estão a ouvir neste momento conhecem Quintandona e não vou trazer nenhuma surpresa, mas para quem não conhece, ou para quem conhece e quiser recordar, poderá encontrar ali uma surpresa e uma viagem no tempo e nos sabores, nas percepções, assim tão perto do Porto, ou seja, uma aldeia que normalmente nós imaginamos que possa estar nos recônditos dos interiores de Portugal ou de outro sítio qualquer do mundo, ela está aqui muito perto do Porto e consegue ter essa capacidade mágica de nos fazer transportar no tempo, ou seja, a preservação que a aldeia teve ao longo de várias épocas e do nosso passado permitiu criar aquele lugar de encantamento. Eu acho que se há uma forma de descrever Quintandona é um lugar de encantamento. Isso tem que ver com as ruas, as casas, os vários
as várias perspectivas, aquele entrosamento entre o xisto e o granito que por ali passa, mas também tem que ver com o silêncio, com a quietude, com a calma que ali se vive, e, mais recentemente, com as oportunidades que temos de desfrutar da aldeia, não só por ela ter já um pequeno hotel rural, que permite desfrutar não só da aldeia, mas também de toda a região, e também do seu centro de acolhimento, centro de interpretação e principalmente a parte gastronómica. São tudo motivos. Eu acho que quem vai Quintandona não sai de lá igual à primeira vez, e à segunda também não, nem à terceira. E, portanto, é muito recomendável, não só para desfrutar de um bom pôr do sol, mas também com os amigos. Eu estou convencida, Carolina. Eu também. Eu ainda não fui lá, por isso tenho que ir lá, e é uma oportunidade de nós... Muito grave não ter ido lá. Não, mas vai ser uma vantagem porque eu agora tenho conhecimento do conto e da lenda, e vou passar naquelas ruas e vou-me lembrar da personagem e vou olhar para as coisas de um outro ponto, não é? De um outro ângulo, e vai ser muito mais rico, com certeza. Nós esperamos que esta pequena conversa também tenha contribuído para quem nos está a ouvir, para o aumento desse conhecimento, e depois que tenha aguçado a vontade de ir visitar esse lugar que é mágico e que possamos usufruir disso. Muito obrigada aos dois. Se não gostarem, depois digam, mas tenho a certeza que todos vão dizer o contrário, vão ficar muito surpreendidos. É uma grande surpresa. Exatamente, no fim de semana. Muito obrigada aos dois, obrigada a todos que nos estão a ouvir, e marcamos encontro para a próxima sexta-feira. Ok? Combinado? Até lá. Um beijinho, até lá. Até lá.